Bom dia, meus irmãos. Nós queremos, nesse momento, agradecer ao nosso Deus por mais uma vez podermos participar da nossa Escola Bíblica Dominical online. Sabemos que as dificuldades que nós enfrentamos nesse momento, nesse tempo, nessa crise, são muito grandes, muito fortes, mas nós sabemos, irmãos, que podemos cultuar o nosso Deus e agradecer a Deus por essa ferramenta que temos, pela internet, pelos recursos, pelos celulares, por essas câmeras que gravam e temos a oportunidade de transmitir para os irmãos. Nosso estudo de hoje é um estudo número 10. Texto base encontra-se em Isaías capítulo 53, versículo 1, que diz assim a palavra de Deus: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? O tema dessa lição é quando a adversidade é a incredulidade. Esse estudo foi preparado pela nossa irmã, educadora Imaneli Soares Ferreira. E esse tema, quando a adversidade é incredulidade. O texto que nós lemos aqui do profeta Isaías, que é o texto base da lição: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? São duas perguntas feitas aqui pelo profeta Isaías. E tudo isso aconteceu na ocasião que Jesus veio a este mundo e inaugurou o seu ministério terreno com sinais, com prodígios, com milagres, e nem todas as pessoas creram nele. E muitas pessoas se beneficiaram pelos milagres de Jesus, mas não tiveram a capacidade de crer em Jesus. Nos dias de hoje também nós temos a dificuldade e ficamos muito preocupados porque a gente prega, a gente desenvolve as nossas atividades, fazemos o nosso culto, cumprimos com a nossa agenda e pregamos a palavra de Deus. E às vezes, por um bom tempo, a gente fica triste porque não há conversão. E a gente, às vezes, recorre a alguns métodos para fazer um trabalho diferente, para atrair a atenção das pessoas. E, às vezes, muitos intercâmbios são feitos. A gente convida igreja de fora, pregadores de fora, cantores, e às vezes não há conversões. A igreja, com toda sinceridade, com toda a verdade, pregando a palavra de Deus, com compromisso, responsabilidade, temor, mas as conversões são poucas, a incredulidade é muito grande. Isso é muito impactante, é muito ruim para a gente, traz para a gente tristeza. A incredulidade, ela traz tristeza para o servo de Deus, que tem vontade que todas as pessoas se convertam, aquela pessoa amiga, aquele amigo que vai na igreja, aquela pessoa tão querida que vai na igreja, a gente está orando para a conversão daquela pessoa, e às vezes a pessoa demora, se converteu, até vai passando o tempo, vai passando, e a gente tem orado, pedido a Deus, mas isso é frustrante. Então aqui o estudo, a nossa irmã Nelly Soares Ferreira preparou esse estudo com muita oração, com muita dedicação, e
começa aqui a introdução, a nossa leitura, a nossa introdução, vamos ler a revista, porque o conteúdo está aqui, está nessa leitura. Então diz aqui a palavra de Deus, a palavra, o estudo, né? É a palavra de Deus, de forma esboçada, de forma bem assim, planejada, bem preparada. Na história da raça humana há adversidades, aflições, tribulações. Elas nos cercam, são inevitáveis, são variadas em nome, origens, fontes. O profeta Jeremias perguntou: de que se queixa, pois, o homem vivente? Queixa-se cada um dos seus pecados. Lamentações 3, 39. O pecado das pessoas é uma parte relevante da resposta do profeta ao problema da aflição, da adversidade. Quando o povo sofre por seus pecados, sofre por causa do que fez, não porque Deus gosta de puni-los. Veja o versículo 33, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Então, o povo sofre por causa dos seus pecados. Deus não precisa fazer nada. O pecado leva a pessoa a sofrer muitas consequências mesmo. E Deus não precisa fazer nada, pesar a mão sobre ninguém. São as consequências do próprio pecado que levam a pessoa a sofrer. Ele sofre na vida as consequências do pecado. O salário do pecado é a morte. O pagamento final do pecado é morte mesmo. Então, mas Deus não quer que as pessoas sejam... Deus não quer. Não aflige, nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Ele não quer que as pessoas sofram. Não quer. As adversidades vêm por causa de pessoas com quem convivemos. Vêm por causa de injustiça de líderes, de governantes. Também nos acontecer por ação de... Pode também nos acontecer por ação de Satanás, com permissão de Deus, é claro. O próprio Deus pode nos enviar provações específicas para a realização de seus santos propósitos. Ele é o oleiro. E se ele colocar um fardo, ele certamente fortalecerá as costas. Quando o ouro do Senhor está no fogo, ele, como refinador, não fica longe da boca da fornalha. Todavia, a adversidade também pode nos acontecer por causa da incredulidade. Então, podemos sofrer sofrimentos oriundos de diversas fontes, às vezes com pessoas com quem nós convivemos, pessoas que estão na nossa própria casa, pessoas do ambiente de trabalho e tanta coisa que traz para nós sofrimento desse tipo. E até Deus mesmo pode permitir que a gente venha sofrer. O inimigo, ele tem o seu trabalho de destruir, vem para matar, roubar e destruir, e pode, com a permissão de Deus, fazer a pessoa sofrer. Mas Deus é o oleiro. Nós somos o ouro que às vezes estamos passando na fornalha. Assim como o ourive tem que ficar de olho no ouro para ver o ponto, para limpar as escórias na fundição ali do ouro, ele fica ali tomando conta do ouro. O ouro é precioso. E aí ele vai fazer a purificação no fogo. Tem que esquentar o ouro numa temperatura muito alta mesmo. Os objetos, os utensílios que são utilizados pelo ourive são utensílios de, às vezes, platina, um material muito especial que suporta um calor muito grande para que se trate apenas do ouro. Então Deus está com a gente. A gente não está sozinho. Na hora da aflição, Deus aqui está presente. Estão sofrendo muito, irmãos. Mas Deus não esqueceu de nós.
nesse momento de pandemia, de doenças, de choro, de luto, Deus está presente. O nosso Deus não nos abandona. Graças a Deus por isso, irmãos. Ponto 1. Em alguns momentos, a adversidade veio do fato das pessoas não acreditarem em nós. Foi o que nós falamos aqui na introdução. Isaías foi um profeta que viveu isso em seu tempo. Ele viveu isso em seu tempo. Isaías começa a narrativa do majestoso capítulo 53 com duas perguntas. Quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? São duas perguntas. E Spurgeon, um famoso, grande servo de Deus, pregador britânico, descreve o capítulo 53 de Isaías como uma Bíblia em miniatura, o Evangelho em sua essência. Isaías expõe vigorosa e magnificentemente o princípio da substituição que só pode proporcionar esperança ao homem perdido. Este oráculo, o qual Isaías está a proclamar, é tão maravilhoso que ele começa exclamando: quem crê nisso? Quem crê no que pregamos? Quem creu no que ouvimos e vimos? A verdadeira resposta para esta primeira pergunta é: ninguém. Ninguém creu e ninguém acreditou. A segunda pergunta se propõe a explicar por que é assim. Não pode haver crença sem que primeiro aconteça a revelação divina. Não pode. Deus precisa se revelar. A revelação divina para que possa haver realmente crença. Não há discernimento de quem o servo sofredor realmente é, apenas pela observação humana. E o profeta pergunta: a quem foi revelado o braço do Senhor? O braço é uma metáfora que designa o seu poder e onipotência. A pergunta é: quem poderia ter imaginado que o poder libertador do Senhor seria assim? A notícia foi propalada. Profetas e homens santos a anunciaram. Ela estava contida nas escrituras proféticas. A apresentação da mensagem foi clara, entretanto, a mensagem caiu em ouvidos surdos. O povo mostra-se rebelde e inflexível. A atitude deles era de orgulho e arrogância. O objetivo deles era acumular riquezas e conforto para si. Queria um caminho que garantisse a vida mais fácil e negaram-se a confiar em Deus. Confiavam nas suas próprias forças, confiavam nas alianças com as nações pagãs. O que foi revelado era verdadeiro, mas foi tido como incrível. O servo foi rejeitado. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. João capítulo 1, versículo 11. Sem essa revelação, quem acreditaria que esse indivíduo, com seu nascimento e vida terrenos, sua aparência inexpressiva, era o braço do Senhor? O braço do Senhor é o próprio Senhor em todo o seu poder. Aqui no Evangelho de João, que diz: veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas os versículos 11, 12, 13 e 14, aqui fala dos que tiveram a capacidade de crer em Jesus. E houve uma mudança. O braço do Senhor os alcançou. Porque Jesus, a revelação completa de Deus, estava presente. Então, no versículo 11 diz: veio para o que era seu e seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Então, nós vemos aqui
que o braço do Senhor se estendeu. Jesus, o próprio Deus, o Filho de Deus, estava presente. E o evangelista João diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. Nós vimos. Nós tivemos um contato com Ele e por isso nós tivemos a capacidade de crer. E recebemos Ele. Porque todos quando receberam se tornaram filhos de Deus aos que crerem, aos que creram no seu nome. Então, ele não nasceu do sangue, não foi da descendência dos judeus, não foi nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas foi a vontade de Deus. Deus se agradou em nos salvar. É um milagre, a salvação é um milagre. Então, a mensagem que não foi ouvida, e muitos rejeitaram Jesus, porque não viram em Jesus a imagem perfeita de Deus, o próprio Deus. O segundo tópico, a incredulidade impede as bênçãos de Deus sobre nós e sobre quem amamos. A incredulidade impede as bênçãos de Deus. A incredulidade é falta de crença em Deus, ou fé em Deus e em sua provisão. Ela está na raiz de toda a nossa insegurança em relação às promessas de Deus. A incredulidade não é falta de compreensão intelectual, mas de desobediência face às ordens claras de Deus. Falta de crença. A incredulidade é falta de crença em Deus. É falta de fé em Deus. É falta de acreditar em sua provisão. Isso nós precisamos ter uma fé que possamos confiar no nosso Deus, na sua provisão, saber que nós estamos guardados sob a proteção desse Deus maravilhoso. Se por um lado a incredulidade não impede a fidelidade de Deus, se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus. Romanos 3,3 diz que o seguinte: pois que, se alguns forem incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? A incredulidade não pode anular a graça de Deus. A incredulidade de Deus continua bom, Ele continua salvando. Muitas pessoas estão crendo na palavra de Deus, porque a nossa incredulidade não pode mudar os planos de Deus. Então a salvação está garantida por Deus e o nosso Deus não depende da nossa fé para Ele tomar as suas iniciativas, mas a incredulidade pessoal de cada pessoa impede de ele ser salvo, de encontrar-se com a verdadeira salvação, com o verdadeiro Senhor. Por outro lado, afeta a capacidade individual de receber os benefícios de tal felicidade. Nós não podemos receber os benefícios que vêm de Deus por causa da incredulidade. Lemos que a falta de fé de muitos israelitas, por exemplo, impediu de ver a terra prometida. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Hebreus 13, versículo 19. Eu aqui até vou ler o Hebreus capítulo 13, capítulo 3, versículo de 13 a 19, que diz assim: antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nós tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação. Porque havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entraria no seu repouso, senão os que foram desobediência? E vemos que não puderam entrar por causa da sua
incredulidade. Lemos também que a incredulidade dos nazarenos não permitiu que eles testemunhassem os milagres de Cristo. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Mateus capítulo 13, né, versículo 58. Eu também escrevi aqui a partir do versículo 53, Mateus 13, 53. E aconteceu que Jesus, concluindo estas parábolas, se retirou dali e, chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago, e José, e Simão, e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isto? E escandalizavam-se dele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua própria casa, na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Então, quem deu crédito à nossa pregação? As pessoas ali conheciam Jesus, sabia, conhecia Maria, a mãe de Jesus, o José, mesmo que Jesus era filho de Deus, não era filho de José, mas era o filho de criação de José. Então, eles não creram em Jesus, mas ficaram maravilhados com a sua mensagem, que mensagem poderosa é essa, mas não creram. E a incredulidade deles os levou a perder a bênção. Jesus não pôde fazer milagres ali. E afirmou que os milagres que ele poderia fazer como profeta seriam em outras terras, em outros lugares. Então foi a questão dos incrédulos. A incredulidade impede as bênçãos de Deus sobre nós e sobre quem nós amamos. Os descrentes limitam-se ao que podem ver ou conhecer. Mas a Bíblia Sagrada ensina que tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Nesta narrativa de Marcos 9, acerca da cura do jovem possesso, o pai do menino disse a Jesus: se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Versículo 22. Se tu podes, está aqui entre aspas, foi a pergunta que ele fez: se tu podes. Sua fé era fraca. E Jesus disse ao paralítico: se podes, tudo é possível que crê. Jesus inverte a declaração do homem, mostrando que não é uma questão da capacidade de Cristo, pois ele pode fazer todas as coisas, mas da fé do homem. Muito bom quando o homem disse: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Versículo 24. Cristo alcançou seu objetivo com o pai do menino, expondo a batalha interior em seu coração e levando-o a buscar a ajuda de Cristo contra a incredulidade. Incredulidade também denota invariavelmente desobediência, rebelião. Em todas as suas formas, ela é uma afronta direta contra a veracidade de Deus. Confere em 1 João capítulo 5, versículo 10. Quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. Que coisa maravilhosa, né? A incredulidade denota invariavelmente desobediência, rebelião, em todas as suas formas. Ela é uma afronta direta contra a veracidade de Deus. Então, sendo esse o motivo porque é um pecado tão hediondo, os filhos de Israel não entraram no descanso oferecido por Deus por dois motivos. Faltava-lhes a fé, Hebreus 3:9, e eram desobedientes, Hebreus 4, versículo 6. É na desobediência que a incredulidade encontra a sua expressão prática. Entenda,
Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Hebreus 13, 3, versículo 12. As boas novas não terminam quando somos convertidos a Cristo. Calvino disse: somos parcialmente não crentes ao longo de toda a nossa vida. Precisamos ouvir constantemente a promessa de Deus para contrabalançar as dúvidas e medos que são naturais em nós. Então, nós somos parcialmente não crentes. Nós sabemos que a palavra de Deus diz que nós devemos inclinar para as coisas do Espírito. E às vezes nós também inclinamos para as coisas da carne. Então, precisamos, irmãos, contrabalançar as dúvidas e medos que são naturais em nós. Você está com medo. Eu estou com medo. E nós estamos com medo tremendo do Covid-19. O mundo está sendo desafiado, as autoridades estão sendo desafiadas. O medo vem porque nós somos humanos. Tem momento que a gente está fraco, irmãos. E por isso é muito bom, eu quero abrir um parênteses aqui para dizer que precisamos, irmãos, valorizar muito o nosso ministério de oração. É momento da gente orar uns pelos outros, irmãos. Porque a gente está fraco, às vezes, está com a família, com alguém doente na família, e a gente vendo na televisão aquelas cenas, aquelas urnas, aqueles sepultamentos sendo feitos de um modo tão diferente, sem que a pessoa que morre não tenha o privilégio de desfrutar de um sepultamento digno, né? E é muito complicado isso. E a gente, vendo isso tudo, a gente fica fraco, pensando: será que eu vou morrer também? Será que meu parente vai morrer também? E uns já estão até perdendo seus parentes. A gente precisa se firmar na oração, que o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, irmãos. Mas isso acontece porque somos fracos, somos carne, e isso é comum. Ninguém é menos crentes e não vamos perder a nossa salvação por causa disso, que a nossa salvação está garantida no Filho de Deus. Quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem o testemunho. Quem entrega a sua vida a Jesus Cristo, de modo algum, entrará em condenação. O tópico 3, terceiro tópico. Precisamos perseverar em nossa fé e vivê-la em nosso dia a dia, para que por meio de nós as pessoas venham a conhecer ao Senhor. É no meio dessa luta, irmãos, que podemos falar de Jesus. E as pessoas precisam ver em nós, né, assim, segurança, confiança, né? Os profissionais da saúde fazem isso, eles chegam e a gente está ruim, a pessoa está doente, eles dão uma palavra de ânimo e não, vai dar tudo certo, e são otimistas e passam para a gente aquela segurança, né? A gente fica todo tranquilo, é isso. E nós, como crentes, temos que passar um testemunho, irmãos, positivo. As pessoas não podem ver nós como derrotados. A nossa fé não pode garantir que Deus irá curar ninguém. Nós não podemos fazer nenhuma promessa desse tipo e garantir nada disso. Mas podemos garantir que o nosso Deus pode fazer tudo. Orar a Ele, entregar nas mãos dEle, podemos fazer sim, irmãos. E chegar e colocar a nossa oração diante do nosso Deus e dizer para o nosso Pai, ó Senhor, Jesus mandou eu te pedir isso. Jesus me enviou aqui para eu te fazer esse pedido. E eu, em nome de Jesus, eu estou aqui como um sacerdote para falar com o Senhor, interceder em favor de pessoas, de irmãos, de amigos e por mim mesmo. Eu sou pecador, mas eu estou aqui porque Jesus me mandou, eu estou no nome dele. Então podemos fazer isso. Então as pessoas têm que ver em nós esse comportamento, essa postura de fé. Precisamos ter fé, irmãos. Acreditar, irmãos. Eu sou falho, vocês sabem disso. Sou um dos crentes mais fracos. Mas eu, graças a Deus, irmãos, eu continuo acreditando em Deus. E você continua acreditando em Deus. E temos uma esperança maravilhosa.
Porque se cremos, veremos a glória de Deus, irmãos. Você vai ver a glória de Deus. Ver a glória de Deus é algo fantástico, algo tremendo, irmãos. Ver a glória de Deus. Ver Deus atuando na sua casa, na sua família. É ver Deus mudando esse quadro de uma hora para outra. Meu Deus. Deus está agindo. E a gente está perto, irmãos. E havia um céu azulzinho, limpinho, ao passar essa tempestade, irmãos. Deus está cuidando de nós e a gente vai virar o jogo, em nome de Jesus. Vamos virar. E precisamos perseverar em nossa fé e vivê-la em nosso dia a dia, para que, por meio de nós, as pessoas venham a conhecer o Senhor. Essa é a maior bênção. A gente vê conversões, pessoas sendo salvas, irmãos. Isso é um grande milagre, que acontece quando a pessoa entrega a vida dele nas mãos de Jesus. E nós, como servos de Deus, precisamos, irmão, testemunhar para que isso possa acontecer. Porque perseverar é ser constante, permanecer, persistir, continuar, conservar-se. Fé cristã, bíblica, é a crença ou atitude de confiança em relação a Deus, envolvendo o compromisso de alguém com a vontade de Deus. Hebreus 11 diz que a fé já estava presente na experiência de muitas pessoas do Antigo Testamento, como elemento essencial de sua vida espiritual. No Novo Testamento, a fé engloba vários níveis de compromisso pessoal. Em Tiago 2,19, está ilustrada uma mera concordância intelectual a uma verdade, quando diz que até os demônios acreditam que é um Deus. Certamente eles não são salvos por esse tipo de crença. Fé salvífica, genuína, é a união íntima com Cristo. É uma combinação de esperança em Cristo e entrega a Ele. Essa fé envolve dependência pessoal na obra concluída do sacrifício de Cristo, como a única base para perdão de pecados e entrada no céu. Contudo, fé redentiva é também um compromisso pessoal de vida, no sentido de que alguém segue a Cristo e obedece os seus mandamentos. Quando Jesus ensinava, no Novo Testamento, então Jesus disse que quando ele voltar na sua vinda, no seu julgamento final, muitas pessoas vão procurar a porta que já vai estar fechada e vão dizer: Senhor, Senhor. E ele vai dizer: eu não conheço vocês, eu não sei quem são vocês. E eles vão dizer: não, mas em teu nome nós expulsamos demônios, fizemos maravilhas, muitas curas. E ele diz: eu não conheço vocês. Muitas pessoas que participaram de curas e puderam até fazer uma oração, acreditando que Deus é poderoso para curar, que Deus é poderoso para fazer um milagre, e o milagre aconteceu. Mas essas pessoas não obedeceram a palavra de Deus em suas vidas, não se regeneraram e não receberam a bênção da salvação, não foram salvas. Participaram de grandes maravilhas, viram grandes milagres acontecendo, mas não eram salvos. E Jesus disse que essas pessoas vão chegar dizendo: Senhor, Senhor, em teu nome nós expulsamos demônio, fizemos cura, fizemos maravilhas. E é verdade, mas eu não conheço vocês. Então, os demônios creem, eles sabem que tem Deus, existe Deus. E eles até sabem que eles conhecem. Eles estiveram numa posição privilegiada de anjos, mas se rebelaram, acompanharam Satanás e se rebelaram contra Deus e foram expulsos. Eles sabem que tem Deus, eles conhecem tudo do reino de Deus, mas não podem ser salvos. Esse é o tipo de fé de conhecimento, eles conhecem. É a fé intelectual, conhece, sabe? Mas não pode desfrutar das bênçãos de Deus. Precisamos fazer parte da salvação através da nossa fé em Cristo. A fé faz parte da vida cristã do início ao fim.
E a fé cristã é comunitária. Li sobre o depoimento de uma mulher cristã que disse à sua congregação local: eu preciso também de fé de cada um de vocês. A fé é um instrumento pelo qual o dom da salvação é recebido. Efésios 2, verso 8. Versos 8 e 9. Efésios 2, versos 8 e 9. Que diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Verso 9. E isto não vem de vós, é dom gratuito de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Pela graça sois salvos por meio da fé. Então, a graça, o dom de Deus, a graça, o dom gratuito de Deus, o dom que nós não merecemos, o dom da salvação, se alcança quando nós cremos e quando nós praticamos, nós mudamos de vida. Nós aceitamos a palavra de Deus em nossas vidas e mudamos a nossa maneira de ser, o nosso pensamento. Pecamos, mas reconhecemos o nosso pecado, porque o Espírito Santo, que ele nos ilumina e nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo fala com cada um de nós: você pecou, você não pode viver desse jeito. Muitas pessoas pecam, fazem muita coisa errada, mas o Espírito Santo leva ele a refletir e ele volta, o salvo volta. O salvo volta. Ele volta para o caminho do Senhor, porque ele não gosta, não vai conseguir ficar no pecado. Ele vai andar em terrenos perigosos, terreno onde o inimigo destrói. O ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para que tenhamos vida. Então, pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom gratuito de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque se alguém quisesse fazer alguma obra de caridade para ser salvo, ele poderia dizer: eu consegui, porque eu sou bom, eu sou melhor que vocês. Mas ele não pode dizer isso, porque não vem das obras. A gente é salvo e começa a fazer boas obras depois que é salvo, porque o Espírito Santo toma conta da vida da gente, dirige o nosso pensamento, nossos passos, o nosso destino fica nas mãos do Senhor. E aí, com a unção do Espírito Santo em cada dia, o crescimento do Espírito Santo em nós nos leva a praticar coisas boas, porque Deus age através de nós. Quando nós colocamos a mão em alguma coisa, aquela coisa é abençoada. Quando nós oramos em favor de uma pessoa que está doente, a pessoa é curada, a nossa intercessão sobe aos céus, não por nós, Deus nos usa para promover a bênção na vida das pessoas. Deus nos usa. A base da salvação é a graça, distinta do trabalho externo da salvação, que são as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Efésios 2, 9, né? Jesus disse que os salvos são o sal da terra e a luz do mundo, e que a nossa luz deve brilhar diante dos homens, para que eles vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao Pai Celestial. Mateus capítulo 5, versículo 13. A fé deve e precisa crescer a cada dia. A semelhança de um músculo que se desenvolve quando esticado, malhado. Ela aumenta pela oração. Ela é fortalecida pelo estudo da palavra. Ela cumpre-se quando nos submetemos diariamente ao Senhor Jesus. Vivemos pela fé e a fé vive pela prática. Billy Graham disse que a fé salvadora tem uma qualidade que a distingue. É uma fé que produz obediência e motiva um estilo de vida. Crer e obedecer andam lado a lado. Nesse prisma, então, testemunhar não é algo que fazemos, é algo que somos. Então, irmão, a fé, ela cresce quando nós nos submetemos diariamente ao Senhor Jesus, vivendo pela fé. A fé em prática. A fé, ela se desenvolve quando nós estudamos a palavra de Deus. Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra.
Nós pregamos no domingo passado e citamos esse versículo. De modo que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra. Nenhuma mensagem humana poderá promover fé em ninguém. Nada que podemos fazer poderá promover fé em ninguém. Experiência pessoal só poderá contribuir se for uma experiência obtida obtida que possa ter um respaldo bíblico para explicar alguma coisa que tenha acontecido, que a palavra de Deus surtiu um efeito, mas é o ouvir da palavra de Deus que promove a fé. Atenção e cuidado. Nesses tempos que estamos vivendo, a fé tem tido o seu significado enfraquecido. Alguns a usam para indicar autoconfiança. No entanto, a fé verdadeira é confiança em Deus e não em si mesmo. Recebemos e mantemos uma forte confiança contemplando a Cristo com fé que essencialmente medita em sua glória e seu trabalho completado. Sendo assim, Ele está intercedendo por nós e levando em seu corpo as marcas de nossa redenção. Então a gente tem que entender também o que é fé. Eu tenho fé em Deus. Eu já assisti uma meditação, o pregador pregando e dizendo que tudo é possível ao que crê. Isso foi o texto de João, capítulo 11. Tudo é possível ao que crê. Na ressurreição de Lázaro. Tudo é possível ao que crê. Então aquele irmão ensinava que nós temos fé e podemos colocar a mão na cabeça de um doente e anunciar a sua cura, dizendo: você vai ser curado agora, porque tudo é possível ao que crê. Mas na experiência isso não tem sido assim desse jeito. Quantas orações foram feitas e a pessoa morreu a si mesma, a pessoa não melhorou, a pessoa piorou. Quantas pregações, orações foram feitas? Tudo é possível ao que crê. Aí que nós temos que entender que eu posso orar com fé, porque eu sei que o Deus que eu estou pedindo é um Deus que pode resolver o seu problema. É um Deus que pode entrar na sua casa, consertar aquelas desavenças que está na sua família, naquela família, aquele vizinho. É um Deus que pode curar aquela enfermidade, pode estender a sua mão e trazer uma paz tremenda para a sua vida, para o seu filho. É um Deus que pode devolver aquela alegria que você perdeu. É um Deus que pode manter a união da sua família, o seu casamento. Ele pode estruturar, Ele pode salvar o seu casamento, salvar tudo. É um Deus que tem poder para curar um câncer no estado terminal. É um Deus que pode levantar um defunto. É um Deus. Então, nessa mesma, tudo é possível que eu creio. Nós cremos. E a nossa crença é essa mesmo. Eu creio na ressurreição, irmãos. Na semana passada, no domingo passado, eu preguei à noite e falei sobre a ressurreição. Porque os saduceus não acreditavam na ressurreição. E nós sabemos, irmãos, que Jesus ressuscitou, e nós cremos que quando Jesus voltar, os mortos vão ressuscitar. Os cemitérios, todos os lugares que estão lá, os mortos, irão se abrir, os mortos vão se levantar com vida. Com vida. Os salvos vão ser acolhidos por Jesus, Ele vai dizer: vinde, bendito meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. O reino está preparado. Deus preparou. Não foi eu que preparei, mas foi o Senhor que preparou. Eu creio nisso. Tudo é possível ao que crer. Então a minha fé é uma fé num Deus todo-poderoso, ilimitado. Mas eu não posso adiantar o que Deus vai ou o que não vai fazer. Mas eu posso continuar orando, irmãos, pedindo para aquele velhinho que está quase morrendo, para aquele camarada que está lá no CTI. Eu posso falar no ouvido daquele camarada que já está inconsciente, já está em coma, posso falar. Você pode falar também, irmãos. Porque Deus está em nós e você, levando essa petição em nome de Jesus, Deus ouve as orações. E a gente, se não fizer isso, nunca acontece. Se a gente não orar,
o milagre não vai acontecer se que a gente não faça parte da gente também. Orar é muito fácil, muito bom, muito agradável orar ao nosso Deus, irmãos. Eu estou aqui nesse momento fazendo esse vídeo, são 1h da manhã, irmãos, tudo quietinho aqui, silêncio tremendo, estou aqui na presença de Deus. Já orei, daqui a pouco vou orar pelas pessoas que me pediram oração, irmãos, família que me pediram. E eu oro, irmãos, e fico alegre, irmãos, quando eu sei que a pessoa sarou. E quando não sarou, eu agradeço a Deus, que é o dono da vida, e Deus, então, faz aquilo que é melhor. Mas então, irmãos, vamos agora ao final da nossa lição, para pensar e agir. Paulo exorta os crentes a examinar sua fé. 2 Coríntios 13, versículo 5. Examine sua vida pela evidência da salvação. Essa evidência deve incluir 1. Confiança em Cristo. Hebreus 3, 6. Obediência a Deus. Mateus 7, 21. Crescimento na santidade. Hebreus 12, 14. 1 João 3, 3. 4. Fruto do Espírito, Gálatas 5, 22, 23. O amor entre os irmãos, 1 João 3, 14. A influência positiva sobre outras pessoas, Mateus 5, 16. O apego aos ensinos dos apóstolos, 1 João 4, 2. O testemunho do Espírito Santo dentro de você, Romanos 8, 15 e 16. Nós temos aqui o texto bíblico que diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Eu até fiz o texto aqui, Romanos 8, de 14 a 18. Romanos 8, 15 e 16 está aqui, né? Então vamos até o 18. Começando aqui no versículo 13, para a gente encerrar a nossa lição. Romanos 8, 13. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito da escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tem por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Que coisa maravilhosa, somos filhos de Deus. E os sofrimentos que sofremos agora não podem ser comparados com a bênção que vamos ter, irmãos, com o descanso eterno que vamos ter. Então, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Esse é um dos pontos que podemos ter certeza da nossa salvação, o Espírito Santo. Às vezes eu fico pensando: mas eu sou tão ruim, eu sou salvo, eu sou tão ruim. Mas o Espírito Santo testifica, dizendo: não, você é de Deus, você tem a marca de Jesus na sua vida. Sou pecador, um crente que às vezes fraquejo. Você às vezes é um crente que também tem esse lado humano, mas somos filhos de Deus. O Espírito Santo está testificando, dizendo: não, você está aprovado. É o carimbo de Deus. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, somos salvos, irmãos. E somos salvos mesmo. E esperamos em Deus, irmãos, que tudo vai passar. Vamos confiar em saber que as decepções que sofremos por causa do Evangelho, pregamos, e as conversões que não acontecem, nós não temos o compromisso nem o poder de salvar ninguém, nem de converter ninguém. Mas vamos continuar pregando a palavra de Deus, irmãos, que eu acredito que essa luta que estamos sofrendo vai contribuir muito para a salvação
de muitas pessoas, os nossos amigos aí, Cimento Paraíso, nossa Italva. A gente vai ter um grande privilégio de ver esses irmãos aí, entregando suas vidas a Jesus, aceitando o batismo, e a Igreja Surubi como uma igreja viva, irmão, nessa simplicidade espiritual, ela glorifica o nome de Jesus, irmãos, glorifica. E tudo que está acontecendo aí vai somar experiências em nossas vidas. Que Deus assim nos abençoe e nos guarde, irmãos, para louvor, honra e glória do nome de Jesus. Vamos orar ao nosso Deus, assim encerrando a nossa escola bíblica dominical. Muito obrigado a você que ouviu, você que está assistindo e está participando desse culto online, irmãos. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a vida lá do Jonathan, que está preparando esses vídeos para nós. Ô, Jonathan, muito obrigado. Deus te abençoe. Deus abençoe as classes das crianças. Aí, que tem essa liderança maravilhosa, está passando também aí. Nós temos visto aí, muito bom, as nossas professoras das crianças aí. Que coisa maravilhosa, irmão. Muito bom mesmo. E nós vamos, nesse momento, orar ao nosso Deus assim, encerrando o nosso culto dessa manhã. Vamos orar, irmãos. Eu sei que você está na sua casa, não está vendo, talvez na mesma hora que todos estão vendo, mas vamos falar com o nosso Deus. Vamos orar nesse momento. Baixe sua cabeça e falemos com o nosso Deus. Senhor Deus, nós entregamos nas tuas mãos, Senhor nosso Deus, o teu servo, a tua serva, que está nesta hora, Senhor nosso Deus, participando desse estudo, Senhor nosso Deus. Nós pedimos que a tua palavra, que está sendo pregada nesta hora, está sendo ensinada nessa hora, possa, Senhor nosso Deus, promover crescimento espiritual na vida dos teus filhos, Senhor nosso Deus, em nossas vidas. Nós pedimos, Senhor nosso Deus, que o Senhor abençoe esse lar, Senhor nosso Deus. Abençoa essas vidas, Senhor nosso Deus. Esses sofrimentos, Senhor nosso Deus, que estão passando, essas dores que às vezes agora o teu servo, tua serva está sentindo, esse incômodo, Senhor nosso Deus, essa fadiga, Senhor nosso Deus. Ó Deus, põe a tua mão na vida do teu servo, na vida da tua serva, Senhor nosso Deus. Repreende esse mal, Senhor, em nome de Jesus, Senhor Deus. Abençoa a tua igreja, Senhor nosso Deus. Abençoa a nossa liderança, os nossos irmãos, a nossa diretoria, cada membro da igreja, Senhor nosso Deus. Dá-nos, nosso Deus, a cada dia o revestimento de poder. Enche-nos do teu Espírito Santo, Senhor nosso Deus, para que possamos acreditar e com fé, acreditarmos, Senhor nosso Deus, e vermos, ó Deus, a glória do Senhor se manifestar sobre nós. Toma nossas vidas nas tuas mãos, abençoa nossas crianças, nossos filhos, cada esposo, cada esposa, Senhor, cada família, Senhor nosso Deus. Esteja recuperando, Senhor nosso Deus, aqueles que estão, Senhor nosso Deus, passaram por cirurgia, Senhor nosso Deus. A irmã Zerina, Senhor nosso Deus, que foi operada, Senhor nosso Deus. Obrigado, Senhor nosso Deus. A tua serva está sendo restabelecida, mas que a tua mão esteja, Senhor nosso Deus, na vida da tua serva, abençoando. Esteja, Senhor nosso Deus, dando saúde àqueles que precisam de saúde, Senhor nosso Deus. Aqueles que clamam. E esteja nesta hora trabalhando na mente dos teus servos, ó Deus, que estão pensando naquela pessoa que está lá no hospital. Agora o Senhor pode sondar as mentes das pessoas que estão orando, estão pensando naquele irmão, naquele pai, naquela mãe, naquele tio, naquela pessoa, naquele amigo. Agora o Senhor sabe, Senhor Deus, e o Senhor, Pai, que possa levar para os céus os nosso Deus, clamores, a nossa petição, pelo Teu Espírito, Senhor Deus, com gemidos inexprimíveis, Senhor Deus, porque o Senhor conhece os nossos corações e sabe que nós precisamos do Senhor. E nós entregamos nas Tuas mãos, Senhor Deus, que possamos, Senhor, nosso Deus, vencer todos esses desafios e ficar de pé, firmes em Tua presença, porque somos do Senhor. Perdoa nossas falhas, Senhor Deus, e acrescenta a nossa fé e derrama sobre nós a Tua graça, em nome do Senhor Jesus. Amém.